Bem-vindos a mais um episódio do Insights. Hoje eu tenho a honra, o prazer de conversar com a Valéria Perito, fundadora e CEO da Ketchum Estratégia. Valéria, bem-vinda. Bem-vindo, Gui. A honra é minha. É um prazer, porque você, para mim, sempre foi uma inspiração e uma referência. O prazer é todo meu. Obrigada pelo convite. Meu. Você tem uma história incrível de carreira, né? Começou em empresa, passou a empreendedora, depois com a compra da empresa pela Ketchum, voltou a trabalhar para uma grande corporação. Val, fala um pouquinho desse histórico teu lá do começo, a menina empreendedora. A menina empreendedora não estava sozinha, tá? Então, assim, no comecinho eu tinha 23 anos, a Rosana Monteiro, uns 27, 28, e a Vânia Ciolha. Nós três trabalhávamos na Manager, que era a agência do Gibaum. E lá nós conhecemos, e eu trabalhava na área de RP junto com a Rô e a Vânia na área de jornalismo. E por vários anos a gente trabalhou juntos lá, até que eu saí. Fiquei um pouco cansada do ritmo da agência, enfim, fui trabalhar numa confecção, que era assim, o máximo, porque aquela confecção era do Renan, do William e do Montanaro. Do vôlei. Do vôlei. As pessoas da minha geração sabem bem o que era, né? E eles lançaram uma franquia, e a gente fez todo o lançamento dessa franquia no Brasil inteiro. Foi divertido, foi uma delícia. Foi, assim, uma experiência maravilhosa. Nesse meio tempo, tanto a Rô quanto a Vânia continuaram lá na Manager. E elas foram abordadas por algumas empresas muito pequenininhas para fazer o trabalho de assessoria de imprensa. A primeira foi uma agência chamada Training Club, que eu acho que nem existe mais, como se fosse assim, uma biorritmo de hoje, mas tinha uma agênciazinha pequenininha. E aí, pegaram esse trabalho e pediram a minha ajuda para fazer. Só que nós três tínhamos empregos. Aí depois veio um segundo cliente pequenininho, que na época era o Amor aos Pedaços, que tinha uma unidade de loja, só tinha uma lojinha. Depois veio mais uma, que foi o AM Officer, que não é a AM Officer de hoje, que está em todos os shoppings, tinha uma lojinha. E aí foi, fala assim, quem sabe uma de nós sai do emprego. Fui eu que saí e fui para a casa do meu pai. E lá eu fazia o trabalho do dia a dia de assessoria de imprensa para essas três pequenas empresas na época. E a Vânia e a Rô davam todo o suporte. A gente trabalhava de sábado, domingo, enfim. Depois de alguns meses, eu fui para uma salinha pequenininha no escritório de um tio que ele emprestou essa sala para a gente. E eu comecei a trabalhar de lá. E com 6 meses de empresa, Gui, a gente pegou a conta da Nike entrando no Brasil. O gerente de marketing era mais ou menos assim como você, Gui. Audacioso, visionário, assim, corajoso. Porque ele, assim, teve que ser corajoso para dar conta da Nike entrando no Brasil para 3 moças. Numa agência que só tinha eu lá, trabalhando diretamente, um boy, uma secretária e uma assistente. A Rô e a Vânia no suporte. Ajudavam muito, mas não faziam parte da equipe do dia a dia. E ele deu a conta pra gente, Gui. Ele falou assim, a conta da Nike para vocês vai fazer toda a diferença na vida da agência de vocês. Se eu der para uma agência grande, vai ser mais uma conta grande. E foi o divisor de águas. Com o trabalho que veio, aumentou muito o volume, a Rô saiu da Manager, a gente alugou uma casa em cima de uma lotérica. Vai ver, foi isso que deu sorte. Na frente de um convento. Melhor. E lá a gente começou a trabalhar. Depois de um ano, a Vânia foi para a Veja, ela é uma jornalista muito competente, foi chamada para ir para a Veja, e ficou só eu e a Rô. A Nike foi trazendo outros clientes. Nos triatlons trouxe a Caloi, a agência de propaganda da Caloi era a agência da Balduco. E aí foi. Aí você vai puxando a linha. A gente trabalhava muito, com muita paixão, com muita vontade. O resultado era ótimo. E a gente foi pegando clientes grandes e foi crescendo desde o comecinho. Com um ano e meio de história, a gente já Balduco, Nike, Caloi e outras contas grandes que a gente foi pegando. Então, esse foi o começo. Que maravilha. Até que chegou a FedEx. A FedEx, com certeza. A gente se conhece há mais de 20 anos, Gui. No começo da gente devia ter uns 10 anos de empresa quando a gente começou a trabalhar para a FedEx. Eu lembro muito bem, eu aprendi muito com vocês. Porque eu vinha da área de marketing, inclusive a minha especialização na GV foi em marketing.
E o marketing era separado de comunicação. E aí houve um momento que eles se juntaram. E eu era gerente de marketing e comunicação. E eu lembro muito bem uma conversa que a gente teve. Eu falei, Valéria, eu não entendo nada de comunicação. E você me deu um livrinho, não sei se você vai lembrar isso hoje, que era tipo o básico do PR, sabe? O mínimo que você tem que saber sobre relações públicas. Essa é boa. Esse eu não lembro disso, Gui, que eu dei o Devo ter livrinho. até hoje. E, bom, aquilo lá foi só o começo, né? Mas a gente teve tanta coisa bacana que fizemos juntos e eu aprendi tanto com vocês. Nossa, e a gente aprendeu muito com você, porque você sempre foi muito arrojado na sua proposta de trabalho, né? Assim, você tinha uma picareta na mão, né? Ia quebrando, ia fazendo, abrindo seus espaços, né? Então, é muito bacana, muito legal. Principalmente a questão de ganhar espaço na mídia sem necessariamente pagar. Porque como a nossa verba de propaganda era muito pequena, a gente tinha que ser muito criativo na comunicação. Né? E a gente inventava história, e funcionava, e emplacava, ganhava espaço. Eu lembro que na época a gente até media, né? Quanto vale aquele espaço que o nosso artigo ganhou, dependendo de onde saiu no jornal, na revista. Que era uma agência praticamente feminina, né? Praticamente feminina, chamava só Estratégia. Que nós lançamos com o nome Estratégia. Depois virou Catch Estratégia. Não, era totalmente feminina por uns 15 anos. Os homens da agência davam suporte na parte de expedição, não diminuindo nem nada, mas é do que tinha, porque o mercado tem muito mais mulher. Agora nem tanto, tá? Agora acho que tem muito homem também, mas na época não tinha tanto homem também trabalhando na área de RP. Na minha faculdade nós éramos, acho que em 15 mulheres e um homem. Então, não tinha... Já era um mercado feminino. Já era um mercado feminino. E como era o ambiente? Como trabalhar com tantas mulheres no mesmo... Eu sempre gostei, tá? Eu sempre achei o ambiente feminino perfeito. Nunca tive problema nenhum. Eu acho que tem muito da cumplicidade da mulher com a outra, do entendimento, das situações familiares, assim, acho que a gente se entende melhor, né? Então, eu acho que não tem problema nenhum. E a gente também tinha uma postura de ser a mulher na gestão. Então, os homens que estavam na nossa agência, em geral, todos estavam abaixo da gente. Então, quando entraram, né? Quando entraram. Quando entraram, mas estavam abaixo, de uma certa maneira. Estava eu, a Rosana, ali em cima, todos os homens estavam abaixo. Então, isso também é um privilégio para a gente, porque eu acho que se for inverso, o homem e a mulher abaixo, acho que talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Não vivi essa situação. Eu tive esse privilégio de não viver essa situação. O mercado fazia algum tipo de pressão para que houvessem homens dentro da agência? Olha, Gui, a gente em algum momento, a gente precisou contratar homens. A gente precisa de terno e gravata nessa agência. Então, a gente começou a contratar pessoas com uma função mais de gestão mesmo, de frente para cliente. Você ia em reuniões com o cliente, só tinha homem. Aí entrava uma equipe de mulheres, e aí a gente também tinha outras agências concorrentes que os sócios eram homens. Então, a gente tinha essa fragilidade. Infelizmente, tinha. Eu acho que a gente precisava de um homem para provar que a gente, como mulher, podia fazer um bom trabalho, poder entrar. Infelizmente, é uma verdade. Acho que fez diferença. Acho que os homens que trabalharam com a gente, todos eram ótimos. Não tiveram só um papel de britadeira abrir espaço. Não, fizeram um excelente trabalho. Mas tiveram uma função muito importante para a gente. Quando a gente fez a nossa reunião de despedida, uma moça que trabalhou com a gente, a Malu Gonçalves, ela falou assim: parabéns, 2 mulheres enfrentar tudo que a gente enfrentou durante tantos anos, porque não é fácil mesmo. Não é fácil, mas enfim, isso já foi questão resolvida. E, Val, foram várias transições, né? Da primeira estratégia, aí veio a Ketchum, que comprou uma participação minoritária primeiro, né? Como foi esse primeiro processo? Quando a gente tinha 13 anos, que a gente entendeu que o mundo estava totalmente globalizando, e estava no início dessa globalização, a gente não podia ficar de fora. Era só as menininhas, né? Eram as meninas da agência, né? Enfim, porque era assim que nós éramos vistas, infelizmente. E aí a gente resolveu ter uma participação internacional.
A gente achou que era importante a gente estar no mercado internacional. Então, o que a gente fez? A gente primeiro pediu para a gente ser associada da International Public Relations Association, que era uma associação internacional, que eu acho que existe até hoje, de relações públicas. Escrevemos e ficamos sabendo que, para entrar nesta associação, a gente precisava do endosso dos brasileiros que faziam parte dessa associação já. Só que só tinham 3 brasileiros, homens, 30 anos mais velhos que a gente. Eram homens já, eram os papas do PR na época, que tinham um conceito muito mais completo do que a assessoria de imprensa que a gente fazia logo lá no começo. Depois a gente ficou muito mais parecido com isso que eles faziam. Gerenciamento de reputação como um todo, né? Que é o máximo. Mas eles já faziam, isso já existia no Brasil, só não existia em massa, como existe hoje, um monte de agência. Mas já existiam, eram os papas do PR. Eu trabalhei com um deles. Então, eles não deram o endosso para mim e para a Rô. Não deram. Não deram. Para a gente entrar. Fecharam a porta. Fecharam a porta, porque acharam que a gente era pouco para estar dentro do International Public Relations Association. Então, a gente foi até Estados Unidos, até Nova York. Não aceitaram. Não aceitamos falar com a líder lá, que na época era a Barbara Burns. E a gente contou para ela, explicou toda a situação, contou da gente, contou da agência, da estratégia, contamos tudo. E ela deu o endosso. E a gente entrou. E a gente foi até numa festinha que ela fez aqui no Brasil, que estava a gente e os old boys estavam juntos. Que não aprovaram. E tiveram que participar ali. Engolir a gente lá. Aí, com isso, Gui, a gente ganhou uma perspectiva nova, sabe assim, fazer parte de uma associação internacional. A gente recebeu o catálogo, não existia internet, não existia nada disso. Aí a gente resolveu escrever para as agências, porque tinha anúncio da Cat, um anúncio de outras agências. Ai, meu Deus, vamos escrever para essas agências. E a gente escreveu como se a gente fosse estudante, pedindo o material deles. Aí eles mandaram os materiais, nós olhamos aqueles materiais, vimos como eles se vendiam e fizemos o nosso, mas assim, pobrinho, né? Bem pobrinho comparado com aquele, com uma fita VHS, que um cliente nosso, tipo assim, você, Gui, do coração, gravou pra gente e a gente mandou. E eram várias solicitações de entrevista com a gente acabou fechando com a Ketchum, que a gente achou que tinha todo o alinhamento com o nosso jeito de ser. Uhum. E aí a gente passou a ser uma associação, uma representação exclusiva. Tá. Então, a gente era só um representante exclusivo, mas foi uma experiência maravilhosa, de grande aprendizado, de frio na barriga, de participar de eventos, fazer pitching global. A Cat era muito estruturada, é ainda, né? Mas estou falando daquela época. Foi incrível, foi assim, um grande aprendizado, foi demais, demais mesmo. Dali, em 2000, eles compraram uma participação minoritária. Uhum. Que eles queriam amarrar com a gente, porque a gente não tinha nada, podia ir para outras, e a gente era assediado por outras agências internacionais. Então, a gente vendeu uma participação minoritária, e isso não mudou nada na nosso... Acho que só ganhamos mais. Ganhamos mais espaço dentro da empresa, ganhamos mais prestígio dentro da empresa, porque aí a gente passou a ser Ketchum. Aí a gente passou a ser Ketchum Estratégia. Antes a gente era Estratégia, representante exclusivo Ketchum. Então, o nome da empresa subiu, né? Então, mas assim, na gestão da empresa não mudou absolutamente nada. A gente tinha, assim, um trabalho só crescente. De crescer, de áreas de desenvolvimento, de planejamento estratégico, suporte que eles davam para tudo. Gui, assim, eu não consigo imaginar a gente estratégia sem a Ketchum. Não teria chegado nem a 30% do que a gente chegou até o fim. Porque as portas que abriram de pitching global, de aprendizado no corporate, no brand, no healthcare, tudo, uma estrutura gigante de transferência de conhecimento, assim, maravilhosa. E o incentivo para toda a equipe. A equipe tinha vontade de participar dos meetings internacionais, então todo mundo se mexeu, você entendeu? Então foi muito, muito legal.
Em 2014, eles compraram participação majoritária. Eles estavam já tentando comprar e teve uma crise, acho que em 2008, não me lembro que crise que teve nos Estados Unidos ou aqui, não me lembro onde foi a crise, parou, aí eles voltaram. E na época, eu estava com 53 anos. E aí eu já sabia que tinha que ficar 4 anos. A Rô é um pouquinho mais velha do que eu. Ela não queria muito, né, vender a participação majoritária. Na verdade, ela não queria parar de trabalhar. Eu queria parar de trabalhar. Mas a gente conversou muito, eu e ela, sobre se a gente não aceitar, a gente pode perder o bonde. E aí, o que vai fazer? O que a gente vai fazer? Vai ficar com essa agência pra gente até quando? Porque era uma intensidade. Você imagina, a gente teve, no nosso auge, a gente estava com 170 pessoas, 60 clientes. É uma intensidade imensa. Até quando? Não para. Não para. Para. Só aumenta. Aí a gente conversou muito assim, tá bom, vamos vender. Para depois parar em 4 anos. Eu estava muito consciente disso, muito querendo. A Rô, por ela, continuava. Mas, assim, ela também falou, sem você eu não vou continuar, porque não é fácil ficar sozinha, né? Assim, é muita coisa. E aí, vendemos. A mudança radical veio aí, Gui. Quando eles se tornaram majoritários. Não é no dia 1. Foi aos poucos. Mas tem uma mudança significativa. Quando a gente tinha reunião com a advogada, eles falavam assim, vocês estão preparadas para o day after? Mas o que é esse day after? O que é esse day after? O day after não é exatamente o day after, mas é logo depois, onde é implementado uma série de controles, uma série de reports, uma série de processos, a gente era muito de autorização, que deu uma engessada naquilo que, assim, ficou muito difícil. É como se você estivesse nadando na lama. E a gente era livre, leve e solta, você entendeu? A gente era passarinhos em cima da água, sabe assim? Enfim, aí a gente... Decisões rápidas. Passarinho em cima da água e nadar na lama. Então, era uma coisa que foi, assim, um choque pra gente. Se foi pro bem ou se foi pro mal, eu acho que pro bem, eu não sei, não acompanho mais nada, faz séculos, eu saí de lá faz 6, 7 anos... 7 anos e eu não acompanho nada, não sei nada, deve ser pro bem, mas, enfim, é um grupo, a Omnicom é um grupo de sucesso. Claro. Se ele faz isso e está nesse sucesso, deve ser pro bem. Mas um bem que não ia de encontro com o nosso coração. Até a gente vender a agência neste grau, a gente fazia o controle da agência num Excel feito assim, caseiro. Então, a diferença foi muito drástica. A gente passou 1 ano e meio, 2, implementando o processo. Então, uma hora que você está trabalhando, indo no cliente, falando, pensando, criando, não sei o quê, você está arrastada por uma série de coisas processuais que tira a sua criatividade, que tira a sua visão, que vai te atolando por dentro também, você entendeu? E assim... Difícil os processos de aprovação, né? Às vezes até um estagiário era difícil para aprovar. Então, assim, foi um momento muito difícil de adaptação, que eu acho que eu não me adaptei. Se eu tivesse adaptado, eu teria ficado mais 2, 3, 4, 5 anos, mas, assim, não sei se eu teria ficado também, porque eu não queria ficar, porque eu queria sair jovem, né? Eu queria sair cedo, parar de trabalhar. Mas, assim, nem considerei a possibilidade, porque eu acho que, assim, a gente tinha muito... a nossa identidade. Eu acho que onde a gente perdemos a nossa identidade. Se é boa ou se é ruim, não estou nem discutindo. Não é a nossa. Então, acho que isso fez não querer continuar naquele modelo. E eu acho que é um sucesso, porque é um grupo de sucesso, né? Funciona em outros lados, né? Funciona. Mas eu acho que isso é muito comum, Val, as empresas brasileiras, não só brasileiras, mas que têm um sucesso pela maneira como se trabalha. E quando vem uma aquisição internacional e a empresa traz seus processos, suas burocracias, hoje o que eu decido
agora passa a ter 5 pessoas para decidir, e você tem que articular com as 5 para contratar um estagiário. Ou seja, dá aquela engessada, muda a maneira de trabalhar, e as pessoas, obviamente, sentem muito. É bem difícil mesmo. Isso daí é bem comum. Mas você falou uma coisa que é interessante. Você já tinha teus planos, né, de parar de trabalhar, jovem, bonitona, sim. Isso. E aproveitar a vida. Né? Isso é uma coisa que já vinha com você. Já vinha. Talvez foi um trigger, assim. Ajudou. Assim, eu sempre trabalhei muito, Gui. Toda a minha energia eu pus no meu trabalho. Claro, cuidava da Luísa, da minha família e meu trabalho. Assim, eu punha muita energia. Eu nunca quis parar de trabalhar velha. Não velha, porque eu acho que eu vou ficar velha com 80 anos, assim. Mas, assim, cansada, desgastada. Não desgastada de 2 últimos anos que foi difícil, mas desgastada de trabalhar por 50 anos. Eu parei de trabalhar com 40 anos de trabalho. Não é pouco, Gui. 40 anos trabalhando. É muito tempo. Mas eu parei com 57. E eu acho que, assim, hoje eu tenho a saúde que eu tenho, a disposição que eu tenho, a energia que eu tenho aos 64 praticamente, mais um mês, fazemos aniversário juntos. E porque eu tô parada há 7 anos. Porque eu tô dormindo há 7 anos. Porque eu durmo sem preocupação, acordo sem preocupação, não tenho uma agenda cheia, não tem aquele estresse, não tem um monte... Gostava de tudo aquilo, hein? Só quando aparece o Gui para ir... Mas você pode vir sempre. Eu gostava, só não queria fazer isso pro resto da minha vida. E eu queria estar bem, descansada, saudável, para cuidar de mim, para fazer as minhas coisas. E eu acho que isso hoje é o que eu faço, né? Eu já te falei, a coisa que eu mais amo, Gui, que a minha agenda é sempre cheia de coisas, eu faço um monte de coisa, eu faço percussão, faço dança, faço aulas, conto história em hospital, fiz curso de contação de história, fiz curso de preparação de contar história em hospital, fiz curso de desenhinho de braço, coisa para contar nos orfanatos. Estudo, faço, vejo meus amigos, passeio, viajo, mas o mais legal, que eu posso cancelar tudo a qualquer momento. Eu não tenho obrigação de nada. É tudo o que eu quero fazer. Eu nunca, assim, degustei tanto a minha vida como eu degusto hoje. Sabe, hoje eu degusto a minha vida. Eu paro para comer, eu paro para conversar com a pessoa, eu tenho tempo para os meus amigos, tempo que precisar. Não tem assim, eu tenho que ir embora. Não tem que ir embora. A gente pode sair para almoçar, não tem que ir embora, porque você não tem reunião, nem eu não tenho reunião. A gente tem tempo, todo dia é dia, toda hora é hora, para você fazer o que você quiser. Então, hoje, quando eu falo hoje, porque a gente não sabe amanhã, depois da manhã, hoje, para mim, é o que me traz uma felicidade imensa. Eu tinha essa perspectiva antes, eu não sabia que ia ser tão bom. Antes eu tinha um pouquinho de medo. Eu fechava meu olho, dava assim, como é que vai ser? Frio na barriga. Um frio na barriga quando eu não tiver nada para fazer. Né? Eu fiz terapia uns 2 anos antes de sair, né? Isso ajudou muito. E muito do conselho, da conversa, de não ter planos. Porque se você já sair, já é um estresse desgraçado. Uma energia, uma ansiedade. Se você ainda vai querer colocar nesta cesta o plano do que você vai fazer depois, é muito. Aumenta a tua ansiedade num grau que você nem sai bem, nem entra bem. No meu entendimento, né? Assim, então, o fato de eu não ter plano nenhum, que era descansar, foi maravilhoso. Agora, eu só não descansei 100%, porque eu não pus na balança que não dá para ficar sem secretária do dia para a noite. Foi a pior parte, então? Foi a pior parte. Eu devia ter pedido no meu pacote de demissão secretária por 3, 4 meses a mais. Não queria salário. Eu queria minha secretária. Porque foi muito tempo que você tinha um staff
fazendo as coisas para você. Então, eu imagino que às vezes as coisas mais simples, você teve que aprender, né? Gui, eu não sabia pegar um reembolso de plano de saúde. Eu nunca tinha usado um aplicativo de banco. Eu não sabia a comida que meu gato comia. Eu não sabia nada. Então, assim, são coisas muito chatas. Então, assim, a vida tem um monte de coisa chata. Uhum. Essas coisas do dia a dia eu considero extremamente chatas. Eu não fazia. Eu fazia o filé mignon. Eu ficava com a minha filha, cuidava da minha família, trabalhava, que eu adorava. A chatice da minha vida, eu nunca troquei óleo do carro, não punha nem gasolina, eu não sabia nada disso. Então, isso é um pacotinho chato que eu acho que a pessoa que vai parar, se não tiver uma secretária, tem que entender que isso vai fazer parte da rotina. E deixar isso entrar na vida, assim, ficar amaldiçoando o céu a cada 5 minutos. É interessante que você coloca assim, Val, porque a gente tem falado bastante sobre propósito, né? Então, você tem o teu propósito, a empresa tem a dela. Quando ela se alinha, é maravilhoso. Exatamente. Né? Você trabalha feliz. Inclusive, numa conversa com o Javier Constante, que foi presidente da Dow Química, ele colocou isso de uma maneira, acho que muito clara, onde ele fala... As pessoas vêm para mim e falam, agora você vai aproveitar a vida. Não, eu aproveitei a vida enquanto eu estava lá. Eu aproveitei, eu curtia, eu gostava. Talvez em algum momento não tanto, mas a grande parte da nossa carreira, e aí eu vou me colocar junto, a gente gostava muito do que fazia. Né? Muito, muito. Quando você tem essa disrupção direto para não vou fazer mais nada, é muito difícil para muita gente. Né? Posso imaginar. Quando você faz já tendo um outro propósito, fica muito mais fácil. Agora, esse outro propósito, ele não tem que ser necessariamente ligado a um outro trabalho, a uma outra atividade. Não. O teu propósito é cuidar de você. O meu propósito é curtir a minha vida, cuidar de mim, estar saudável, estar feliz, estar com a minha família, estar com meus amigos, estar com tempo, dormir, passear. Esse é o meu propósito. Hoje é o meu propósito. Pode ser que amanhã ele esvazie e eu precise de alguma coisa mais sólida. Mas hoje ele é tudo que eu não consegui fazer quando eu trabalhava muito. E não quer dizer que eu não gostava, tá? Não gostasse. Gostava muito, como você. Claro, tinha os altos e baixos, mas eu me realizei profissionalmente muito. Me sinto uma pessoa absolutamente realizada profissionalmente. A gente tem medo do desconhecido. A gente não sabe como vai ser depois. E o depois pode ser bom, pode ser melhor, pode ser tão bom quanto. E a vida da gente vai trazer. Eu acredito muito nisso, porque somos pessoas competentes. Competentes para encontrar uma coisa que deixa a gente feliz. Eu encontrei a minha felicidade em coisas simples. Então, eu acho que, assim, o propósito pode ser só você mesmo, por um tempo. Eu espero que, de verdade, que eu fique com energia, com saúde, bacana, assim, até uns 80, 85 anos. Depois nem é milagre, ninguém faz, né? Hoje vai ter muita energia ainda para lá, com certeza. Eu faço aula na academia, tem muitas mulheres de 80 e poucos anos. Eu acho que incrível, eu acho bacana pra caramba. Ativas, gostam de curtir a vida, gostam de sair. Eu acho que o mundo não está, talvez, preparado para essa geração que está chegando aí nos 80, tão ativa e tão cheia de vida. Em uma das conversas que eu tive aqui com o Henrique Juárez, você conhece, meu esposo, ele passou por esse processo também de uma maneira muito diferente. Para ele foi bastante difícil, ele colocou aqui, acho que de uma maneira muito vulnerável, muito legal. Mas ele chegou, depois de tanto tempo, eu acho que nesse mesmo lugar. Ou seja, eu posso ser tão feliz cuidando de mim, da minha casa, da minha família, como eu posso ser tocando uma empresa. Mas isso depende de mim. Assim, eu tenho que encontrar isso, né, comigo. E eu vejo isso também de uma maneira muito clara na tua história. Eu acho que assim, meu propósito hoje sou eu. Esse é o meu propósito. Eu, minhas relações, meus amigos, minha vida, minhas coisas. Então, eu estou muito feliz com isso. Agora, Gui, você falou na outra vez que a gente se encontrou que o peso que traz a palavra aposentado, né? É um peso horrível. E eu acho, assim, eu não tenho problema nenhum de falar que eu sou aposentada.
E eu acho que o problema está nos outros. Eu acho que a palavra aposentado é um troféu. Eu me sinto carregando um troféu. Eu sou aposentada. E eu sou aposentada razoavelmente jovem. Mas as pessoas não gostam de falar que elas são aposentadas. Eu sou um período sabático, estou nisso, estou aquilo. Está aposentada, você merece, você trabalhou 40 anos, olha que delícia, né? Que prazer de você poder cuidar só de você, fazer tudo o que você quer. Então, eu acho que, assim, tem muito, assim, um pouquinho de bullying, eu sinto. Já senti isso, esse bullying. Tá cansada? Você tá cansada do quê? Ou seja... Sabe porque você não faz nada. Você não faz nada, né? Então, assim, tem um pouco do bullying. Uma conotação negativa, né? Para o aposentado. Talvez seja uma coisa generacional. Porque a gente cresceu já na expectativa que vamos trabalhar até os 65, pelo menos. Pelo menos. Né? Então, você parar antes dos 65, todo mundo te olha assim, mas você não faz nada agora? Mas não, assim, eu não paro. Eu não paro um minuto, né? Acham que você não tem nada para fazer. Então, eu acho que tem um pouco disso, que eu acho que é um pouco de falta de... Até um pouco de falta de respeito com a pessoa mesmo, sabe? Mas as novas gerações, eu imagino que elas venham pensando mais ou menos dessa maneira. Ou seja, eu quero trabalhar até o momento onde eu esteja confortável para ter uma vida dentro do padrão que eu gosto de ter, mas ainda numa idade onde eu consiga curtir. Curtir, exatamente isso. Eu nunca pensei assim, puxa, se eu ficar mais 4, 5 anos eu vou juntar mais tanto dinheiro. O que eu tinha tá bom, o que eu tenho tá bom. Você entendeu? O que eu tenho eu vou viver bem, tranquila, sem grandes luxos, dentro da minha realidade, para minha filha independente. Então tá bom, eu não precisava mais. Mas às vezes é uma decisão difícil você abrir mão do seu salário, né? Você sabe como é que é, né? E cada um tem o seu processo, né, Val? Eu, quando me desliguei da FedEx, eu acho que a minha primeira reação foi: eu preciso arranjar um trabalho imediatamente. Só que nós estávamos em Memphis e ainda estávamos meio que presos ali, porque tinha aluguel, tinha família, enfim. Então, o meu processo de catarse foi através de contar histórias, né? De storytelling, fiz vídeos, aprendi a fazer vídeo, a editar os vídeos, a subir no LinkedIn, porque eu descobri naquele momento que tinha 10 mil seguidores. Eu falei, poxa vida, tem gente interessada aqui no que eu tenho para falar, então eu vou contar histórias. E a coisa foi indo, e à medida que eu fazia aquilo, eu acho que aquilo saía de dentro de mim, né? E eu me colocava, a princípio, como um período sabático. Você colocou, estou num sabático, botei lá no LinkedIn sabático, porque eu não sabia o que ia ser, né, da minha vida. E aí eu cheguei num momento que eu falei, sabático nada, dá pra gente se aposentar. Eu e o Henrique tivemos vidas de executivos, 2, não tivemos filhos, né, guardamos. Então é a mesma coisa, a gente pode viver com um bom padrão de vida sem necessariamente ter o salário lá todo final de mês. E que podemos fazer o que a gente gosta, né? O Henrique demorou lá o tempo dele e aprendeu que ele gosta da casa e de cuidar da família e tudo isso. Para mim faltava alguma coisa. E aí eu descobri aqui, porque eu gosto de conversar. Você me conhece, eu sou comunicador, eu gosto de estar conversando. Eu acho que ideias importantes afetam as pessoas e de uma maneira positiva ou negativa, mas o que sai daqui eu tenho certeza que ajuda muita gente a refletir, e isso me deu um pouco mais desse propósito, né? Que eu ainda acho que se estende aí. Começam a aparecer uma mentoria aqui, outra mentoria ali. Daqui a pouco você está trabalhando 12 horas por dia. Daqui a pouco eu estou 12 horas por dia. Então eu tenho que tomar muito cuidado aonde que eu estou me metendo de novo. E eu acho também, Gui, que o propósito ele pode mudar. Ele não precisa ser sempre esse o que você está agora. Ele pode ser um propósito, uma transição de propósitos também. Por que não? Por que não? Eu tinha um propósito dentro da minha empresa, eu tenho outro e eu posso ter outro. Né? Eu acho que porque talvez ele seja um propósito transitório. Né? Porque quando eu olho, eu falo assim, é pouco para uma existência, né? Como propósito de existência. Mas eu acho que este propósito, neste momento, ele faz sentido para mim. Pode ser que mais para frente o propósito mude. Pode ser que daqui a um tempo esse propósito vai se esvaziando
e vai gerando um outro propósito, pode, sem estresse. Eu me realizo muito contando as histórias. Eu, assim, hoje, você fala, o que você é? Eu sou uma contadora de história, eu estudo isso. Eu estudo. É que eu não tive oportunidade de te pegar para contar uma história, senão eu já te pegava. Eu ainda quero uma. Porque eu Mas isso é parte do teu propósito atual, então? Eu adoro. Existe um propósito eu ali? Eu entro no hospital, é tão lindo ver como a criança está quando eu entro e quando a criança está quando eu saio. É tão lindo ver a mãe, o pai, o avô, que às vezes você, ai, que bom que você chegou, pá, deita e dorme, descansa. Ou participa. Às vezes, assim, participa de um jeito muito legal. Então, isso me dá... E tem uma reguinha que você fala assim, como você estava quando você entrou, quando você está, como você saiu. Às vezes você entrou nota 6, para mim, 7. Eu saí correndo, fui difícil para estacionar, carrego uma mala pesada, o elevador demora 15 minutos. Então, eu cheguei 6, 7, saio 10, você entendeu? E às vezes eu fico 1 hora com uma criança. É uma delícia. Sensacional. É uma delícia. Então, assim, isso me nutre num grau que, assim, eu não sei se eu preciso de muito mais. Tá completa. Agora tá ótimo, assim. Está completa. Valéria, muito obrigado por você tomar o teu tempo. Imagina, para com isso. Dos teus dias maravilhosos, dedicados a você, ao teu propósito próprio, a tua felicidade, a tua filha, para estar aqui comigo hoje, batendo esse isso papo. Para mim é uma felicidade imensa, Gui. Você é uma inspiração para muitas meninas. Eu tenho certeza que todas que verem esse podcast vão se sentir inspiradas pela tua história. Tomara. E não só por tudo que você construiu, mas de poder construir e chegar aonde você está agora, da maneira como você fez. Eu sou muito orgulhoso de ter você primeiro como minha parceira de trabalho e agora como a minha amiga. Nossa, super. Eu digo mesmo de você, sempre te admirei, sempre gostei de trabalhar com você, carrego você no coração. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Valeu. Viu? Beijão. Muito obrigado a vocês por ficarem com a gente aqui até o final e fiquem ligados no próximo episódio do Insights. Valeu!